Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Xamanismo Urbano e Pesquisas Acadêmicas com William Figueiredo, Nuvem Branca, que é doutorado em Ciências da Religião, filósofo e terapeuta holístico, se dedica aos estudos dos ritos, símbolos religiosos, arte e cultura. Nos últimos anos, se dedica ao estudo da formação do xamanismo urbano. William Figueiredo ministra o curso de xamanismo tradicional na plataforma Umbanda EAD. Há 8 anos é coordenador do Centro de Estudos Xamânicos Manasa Sutra e Instituto Inatequié. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de William Figueiredo. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Butata, pinda, 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 butata. Tata sahete, vahete nande. Tata sahete, vahete nande. Essa é uma canção do povo Yawanawa, de idioma Kanaro, e é uma canção que é utilizada fora de cerimônias, né? Uma canção aberta, ou seja, ela pode ser cantada, e é feita para trazer as pessoas para a dança, para a celebração, para celebrar os ciclos sagrados. Arrou! Todos sejam bem-vindos a essa edição do Xamãs Connect. Meu nome é William e a minha história no xamanismo ela já vem de muitos anos, né? E primeiramente, né, o que me motivou a ir para esse meio mesmo que eu comecei no caminho esotérico, né, procurando entender, né, o que acontecia, né, o que havia de diferente comigo, o que acontecia comigo, que eu tinha sonhos. De repente eu tinha um sonho, aí daqui a pouco aquilo acontecia. E tudo isso me instigava muito, né, de tentar compreender, buscar a compreensão do que estava acontecendo, né? Eu lembro que, às vezes, né, quando criança, via pessoas que já tinham partido, né? E não sentia medo, né? Não sentia medo, não tinha aquele medo de fantasma, né? Não tinha medo do escuro, né? E depois que eu fui crescendo, na minha adolescência, procurei estudar, entender, né, por onde que veio isso, né? A minha família também, uma família de católicos, né, não praticantes, então aquela coisa do catolicismo popular, né? Minha mãe fazia simpatias, né? Desde pequeno eu tive uma dificuldade, eu tinha bronquite, né? Então
Minha mãe sempre fazia batidas, simpatias, né? Me levava em lugares para fazer benzimento. Então tudo isso para mim era muito instigante, criativo, novo, né? E passei a minha adolescência estudando, né, essas escolas místicas, procurando compreender como que esse conhecimento se dava, o que era isso, né? Era a magia? O que era isso? Era a feitiçaria? Era a bruxaria? Né? E fui buscar isso, fui então buscar informações, né, nas escolas místicas, entrei para a Rosa Cruz, né, estudei na Rosa Cruz, depois me iniciei num coven de bruxos, né, então fui ordenado, e sempre buscando tentar compreender esse universo, e não era claro para mim ainda, não era onde eu esperava encontrar as respostas. Até que há mais ou menos uns 15 anos atrás eu conheci o xamanismo, né? Comecei a fazer uns trabalhos xamânicos, comecei a estudar, ver coisas na internet. Na época a internet então era muito difícil você achar informações, não existia o Google, né? Então você tinha poucas informações, né? E comecei a tomar contato com algumas publicações que saíam, banca de jornal, né, alguma coisa que eu conseguia localizar através do nome de uma liderança, outra do xamanismo, né? Tomei contato então com um mestre da época que chamava Léo Artesi, né? E comecei a estudar, descobri que tinha um portal, né? O Léo tinha um site que até hoje ele tem, né, que é o xamanismo.com.br, e nesse portal tinha várias informações, e aquilo começou a me instigar e eu queria descobrir o que era, e fui então buscar informações até que eu consegui chegar até uma prática, né, que é o do Daime, onde eu fiz uma cerimônia dentro do contexto do Daime, né, não era estritamente um trabalho xamânico, né, mas era um trabalho a partir dessa leitura do Daime, né, dessa nova prática, que não é tão nova assim, né, já tem mais de 70 anos, né, de existência, desde do advento do nascimento, né, do Daime pelo mestre Irineu, né? Mas para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu então tomei contato com uma planta de poder, que é a ayahuasca, e esse contato com a ayahuasca foi muito importante para mim. Depois disso eu passei anos e anos sem tomar contato mais com planta de poder, porque a experiência foi tão impactante para mim, me revelou tantas experiências, tanto conhecimento, de conexão com a natureza, de retomada de um contato que eu tinha perdido de alguma forma com as minhas ancestralidades, que para mim foram muitos anos e anos assim, estudando mesmo, procurando entender o que era o xamanismo, né? Nesse meio tempo, então, eu segui aí, né, concomitantemente eu segui uma carreira acadêmica, né? Me tornei um filósofo, né? E ali já no estudo da filosofia, sempre procurando já estudar a questão da religião, da espiritualidade, né, do que há de mistério, né, o mistério, né, esse grande mistério, né. Então já procurando estudar esse grande mistério ali, já através da filosofia, eu fui sendo levado cada vez mais para essa prática da religião. E na universidade onde hoje eu atuo como pesquisador, né, na Universidade Metodista aqui de São Paulo, né, tem uma pós-graduação em Ciências da Religião, né? Então eu ingressei, né, num primeiro projeto estudando como que se dá esse mistério sagrado na cultura popular. Então eu fui estudar os palhaços da cultura popular, eu fui estudar o catolicismo popular, essa mística que existe do benzimento, dos mestres, esses mestres foliões, os mestres dos folguetos, das folias de reis, que fazem os benzimentos, como é que eles fazem esses rezos, benzimento. Então isso foi muito interessante, e juntamente com isso, já há mais ou menos uns 8 anos atrás, comecei a retomar mais com força a pesquisa do xamanismo, o trabalho com o xamanismo, né? Retomei então o trabalho com as plantas, né? E nesse período foi muito interessante que o meu contato de retomada do xamanismo se deu com
um curandeiro tradicional peruano, né? O Ramiro Ponce, né? Ele começou a aparecer, eu comecei a frequentar ali, retomar o circuito ali dos grupos de xamanismo urbano, né? Aqui na região do ABC, em São Paulo, né? Em Suzano, né? Alguns espaços na região de Ribeirão, né? Algumas pessoas que estavam fazendo trabalhos nessas regiões, né? E tive a oportunidade de conhecer o Ramiro, fiz um primeiro trabalho com ele, foi muito interessante, né? Foi uma novidade para mim a questão da espiritualidade andina, né? Dos incas, né? Um outro tipo de olhar sobre o uso da planta, né? E depois de um tempo a gente se despediu e meses depois eu voltei novamente a ter contato com o Ramiro, né? E tive a oportunidade de fazer uma troca com ele. Ele estava como um viajante, né? Ele estava querendo se estabelecer em algum lugar. Então eu propus para ele, falei, olha, você vem morar aqui perto de mim e a gente vai fazendo uma troca, eu vou mantendo aí e tal, a gente monta uma casa para você. Em troca você fica aqui, né, no nosso instituto, fazendo uma troca com a gente e tal. Então foi uma experiência muito rica, né, de uma residência, vamos dizer assim, que a gente ficou 6 meses trabalhando. E foi quando a gente começou a introduzir as cerimônias, ele como condutor das cerimônias xamânicas, né, e eu ali como um aprendiz, né, que foi o que me possibilitou ir tomando mão do trabalho, observando os ritmos, né, percebendo como que as plantas trabalham, como que o trabalho xamânico caminha, e ir percebendo isso ali como um aprendiz a primeiro momento, né? Depois ele precisou sair, né? Ele continuou as caminhadas dele, precisava ir para outros lugares, voltou inclusive para o Peru, né? E então eu continuei ali como continuador do trabalho com o grupo que nós tínhamos ali já iniciado, né? De algumas cerimônias, já tinha um pequeno grupo que estava já em torno do trabalho do nosso instituto, né? Então, aproveitando a oportunidade que eu estava na universidade, então eu uni o útil ao agradável e decidi então falar, já que eu vou me caminhar nesse, né, vou estar no caminho vermelho, no caminho sagrado, né, esse caminho do coração, então eu já vou então me aprofundar mais no sentido acadêmico também e seguir minha carreira acadêmica com o meu doutorado, estudando então o xamanismo urbano, né? Que é um dos temas aí da nossa discussão de hoje, né? O xamanismo urbano, essas leituras acadêmicas, né? Além disso, né, nós temos, a partir então dessa experiência, né, da minha caminhada dentro do xamanismo, né, temos então, eu iniciei, né, juntamente com a minha esposa, né, o Centro de Estudos Xamânicos, né, Manasa Sutra, né? Manasa Sutra é uma palavra que vem do hindu, né? E significa que são conhecimentos, emanações de conhecimentos da mente divina, né? Sutra, que é conhecimento, né? Manas é a mente divina, a emanação da mente divina, né? Então nós tivemos esse entendimento, né? Que todo esse conhecimento que nós recebemos através do trabalho xamânico, né? É um conhecimento que vem de esferas diferentes dessa material, desse campo material onde a gente vive, né? Do contato da matéria, né? Então tem algo que está para além disso, né? Que vem desse grande espírito, né? Desse grande mistério. Então o nosso Centro de Estudos Xamânicos foi então fundado, né? Baseado nesse entendimento, né? E na sequência então nós fundamos o Instituto Inatequié, que é justamente um instituto que vem buscar o estudo das culturas indígenas, né? Então ampliar não somente o estudo do xamanismo urbano ou da prática xamânica ritualística, mas também das culturas indígenas, né? No sentido de que hoje nós precisamos salvaguardar esse conhecimento, né? Através de estudos, pesquisas, publicações, garantir que esse conhecimento ancestral, sagrado, que hoje é bem guardado pelas comunidades indígenas, ele não morra, né? Ele seja documentado, salvo e que nós possamos ter acesso a ele, né? Então, entrando um pouco aqui no nosso tema de hoje, né? Primeiramente, né, responder aqui uma questão que é a questão primeira sempre, né? O que é o xamanismo? O que é o xamanismo?
muitos vão dizer, é a prática do xamã, né? Muito já se falou sobre isso, né? A maioria de nós já sabe que o termo xamanismo, ele é um termo que foi criado, né, durante o século XIX pelos antropólogos, né? O xamã é um termo que é de língua tung, da Sibéria, né? E um dos pesquisadores mais importantes que, né, vamos dizer assim, que figurou aí na história do século XX de estudos de religiões, o Mircea Eliade, ele fez um estudo muito aprofundado, um estudo bibliográfico, de tudo que foi produzido sobre o xamanismo do século XIX até a década de 50, 1950. Né? E ele, então, publicou um livro chamado Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase. Nesse livro, ele vai, então, definir o xamanismo como uma técnica de transe, né? Técnica de êxtase. Né? Agora, qual que é o entendimento que nós temos então do que é o êxtase? Né? É o êxtase de quando encontramos uma pessoa amada, por exemplo. Nossa, eu amo aquela pessoa e encontrei ela e dá aquela falta de fôlego, né? Um êxtase do amor. É o êxtase de ter um filho, né? Nossa, meu filho nasceu, né? E é, na verdade, o êxtase do sagrado, né? De contato com o que é de mais sagrado, né? Que na nossa cultura ocidental, do homem da cidade, se perdeu, né? Esse êxtase de ter contato com algo sagrado, né? Os grandes santos, por exemplo, do catolicismo, né? do cristianismo, né? Madre Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Podemos pegar um exemplo, né? De São Francisco de Assis, né? Que é o êxtase de se espantar diante da beleza de saber que o pássaro é meu irmão, de que a lua é minha irmã, de que o sol é meu irmão, o vento, as flores são minhas irmãs, né? Se aparentam a mim, fazem parte de mim, né? Isso é algo muito importante dentro do xamanismo, né? Que sempre nós repetimos, né? Em toda a vivência xamânica, né? Que é o ditado, né? De que tudo existe por todas as nossas relações. Mitakuye o Yasin, tudo existe por nossas relações, né? Então vamos dizer assim que a partir desse pensamento podemos dizer que São Francisco de Assis era um grande xamã, porque ele buscou essa retomada de se aparentar, de ter um parentesco com tudo que existe, com a pedra, com a montanha, né? Os nossos parentes, né? Os curandeiros aqui dos Andes, né? Andinos, né? Que os apos são as montanhas sagradas, né? Então os apos são sagrados, né? Durante o período de colonização, né? Os jesuítas tentavam ali levar o povo para dentro das igrejas, as pessoas não iam, né? Então é muito engraçado que eles tiveram uma ideia de fazer a igreja de costa, né? A igreja de costa para as montanhas e abrir um buraco no fundo da igreja e as pessoas viam as montanhas, os apos. Então era uma forma de estar levando as pessoas para dentro das igrejas, porque as pessoas iam para lá não por causa da igreja, porque era um bom lugar para ver os apos, né? Os apos são sagrados, né? Então nós percebemos a importância do êxtase sagrado como resultado de contato com algo divino, né? Mas o divino nas coisas, né? O divino na vida, o divino na relação com as outras pessoas, o divino na relação com a natureza. A natureza como nossa grande outra irmã, né? O nosso outro, onde nós temos o contato de realidade, né? De profundidade. O xamanismo, então, ele passa a ser essa experiência de profundidade. Nas culturas tradicionais, ou seja, nas etnias, né? Pensando no Brasil apenas, em que hoje nós temos 305 etnias, mais de 200 línguas faladas, de idiomas tradicionais, né? No Brasil é um país, né? Multilinguista, né? Poliglota, né? Então, cada grupo, né? Cada etnia tem a sua prática religiosa, a sua prática de conexão com a natureza.
E, normalmente, a pessoa que é responsável, né, por manter essa conexão é a figura do xamã, que aqui no Brasil nós falamos muito da figura do pajé, que é uma palavra de língua tupi, que foi uma língua muito falada durante muito tempo no Brasil, até a chegada da família real se falava o tupi-guarani, que era a chamada língua geral aqui no país. Então, quando nós falamos de pajé, nós estamos nos falando dessa figura que é o ancião, responsável pela tradição daquela comunidade, responsável pela saúde da comunidade. Né? Algumas pessoas me perguntam assim, mas o que é essa figura do xamã? Eu falo, o xamã ele é o agente comunitário de saúde. Né? Porque às vezes a gente constrói uma imagem de algo que está em cima de um pedestal, como se fosse um ser mítico. Ele é uma pessoa da gente, é uma pessoa das pessoas, ele cuida das pessoas. Né? Inclusive é uma pessoa responsável por ser uma pessoa responsável por tratar de doença. Então é uma pessoa que bota a mão na massa, né? Precisa cuidar, precisa tratar as pessoas, precisa mexer com plantas, né? Precisa mexer com diversas práticas que garanta a saúde da comunidade. Porque a saúde da comunidade não é só a saúde de cada pessoa, mas é também a saúde de tudo que é plantado, né? Dos tempos de colheita, dos tempos de plantio, né? Observar os ciclos naturais, quando é a época certa, né? Observar o momento certo de caçar, de sair para caçar, de voltar com a caça, né? O momento em que é feito, então, cerimônias, né, para que os guerreiros possam sair, quando eles voltam é recebido esse alimento de forma sagrada também, porque como nós falamos, esse êxtase, nesse contato com a realidade, nesse assombrar-se, né, espantar-se diante do sagrado, significa que nós precisamos manter ali um cotidiano de contato e respeito com essas experiências. O pajé, então, pensando na nossa cultura brasileira, dos índios, né? O Guarani, por exemplo, vai ser o Charamoi. Né? Então, cada cultura vai dar um nome específico para essa figura que é o xamã, né? Que nós então tratamos como xamã. Dentro das culturas tradicionais, esse processo ele se dá de forma muito demorada. É um processo lento. Normalmente o pajé, ele é acometido, né, o xamã, ele é acometido de uma doença. Né? Quando ele já vem, né, preparado, né, a pessoa já nasce com aquele dom de se comunicar com os espíritos, por exemplo, é uma das características importantes do xamã, né, essa comunicação com os espíritos. Ele normalmente vai ser acometido de uma doença, chamada doença iniciática, e nesse processo de cura ele se descobre como curador. Então, se curando, né, porque todos tentam curá-lo e não conseguem, ele tem que se curar sozinho. E nesse processo de se curar e aprendendo a descobrir como se cura, ele se torna o curador. E nesse momento os espíritos auxiliares, os espíritos que vão auxiliá-lo durante o trabalho, vão se aproximar para começar uma dupla preparação, né? Um duplo recrutamento. Né? O treinamento do xamã, então, ele passa, num primeiro momento, a ser através dos espíritos, né? Espíritos guardiões, espíritos animais, espíritos da floresta. Né? E também, num segundo momento, ele vai adotar um treinamento tradicional, com as comunidades, né? Com os mais velhos, ou seja, ele vai ter que adotar e conhecer tudo que diz respeito àquela cultura, a cultura daquele grupo em qual ele pertence. Né? Então ele tem essa dupla mão de preparação e de ensinamento que determina, assim, vamos dizer, o que é necessário para o treinamento tradicional de um xamã. Esse treinamento, obviamente, não é feito rapidamente, demora alguns anos, né? 2, 3, 4 anos ali em que ele fica... o contato com os espíritos, obviamente, não vai terminar, né? A partir daquele momento ele passa sempre a ter contato com os espíritos, mas ele também vai passar por um treinamento tradicional na comunidade. Então essa dupla transformação e esse duplo treinamento configura ali o que seria um xamã tradicional. Né?
E pensando nisso, é que começamos a avaliar o que seria, então, o xamanismo urbano. Né? O que é o xamanismo urbano? Né? Já que pensando no nosso caminho de hoje, que é entender como que se dá esses estudos acadêmicos hoje sobre o xamanismo urbano. Né? O que é o xamanismo urbano? Né? Ele é um tipo de xamanismo, ou seja, ele é uma continuidade do xamanismo que está fora da aldeia. Né? Nós temos indígenas vivendo em situação urbana. Né? Na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo, são quase 12 mil indígenas vivendo no estado de São Paulo. E boa parte deles, 70%, em situação urbana, ou seja, vivem em cidades, nas nossas ruas, próximas das nossas casas. Né? Às vezes pode ter uma pessoa que se declara indígena, de etnia indígena, que vive próximo à nossa casa. Né? Às vezes a gente não sabe, né? Mas ela vive ali e é descendente indígena. Né? Então esse é o xamanismo urbano, ou seja, esses índios que vivem na cidade. Né? Não, o xamanismo urbano é uma prática de que se faz cerimônia na cidade, ou seja, vem o índio para a cidade e faz a prática do índio na cidade. Isso é o xamanismo urbano. Né? E de onde vem o xamanismo urbano? Né? Como é que começou esses grupos? Né? Então, essa questão ela é muito interessante e ela justamente vai levar aí a diversas reflexões, né, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, etc. Né? Porque hoje, se a gente for pensar o xamanismo urbano, né, algumas linhas, por exemplo, como o professor, né, José Magnani, que é responsável pelo Núcleo de Antropologia Urbana da USP, ele fez uma grande pesquisa na década de 90, até o início dos anos 2000, né? Depois voltou, fez diversas outras pesquisas de campo, em diversos grupos, né? São esses grupos que hoje nós frequentamos, são os grupos de xamanismo urbano. Né? E a partir dali ele chegou a algumas conclusões. Né? Mas uma conclusão importante, que vale a pena aqui a gente discutir, é que ele fala que o xamanismo urbano ele é fruto, resultado de um circuito nova era, um circuito neo-esotérico. Né? Então o xamanismo, ele, dentro de tantas, vamos dizer assim, de oferecimento de tantas práticas, como yoga, meditação, cristais, astrologia, numerologia, xamanismo entrou ali como uma das ferramentas dentro desse universo da chamada nova era, né? Ou seja, esse movimento que se inicia ali depois da Segunda Guerra Mundial, que ganha força com o movimento hippie na década de 60, 70, e que vem tentar, de alguma forma, dialogar com as culturas orientais, com as culturas tradicionais, né? Buscando o quê? Romper com a cultura ocidental, capitalista, de consumismo, e buscando a espiritualidade, a conexão com a natureza, a ecologia. Né? Então, de alguma forma, o neo-xamanismo viria, então, o xamanismo urbano, viria como resposta a essa questão. Né? Outros pesquisadores, por outro lado, vão entender que o xamanismo urbano, na verdade, ele, né, como um neo-xamanismo, ele é resultado das trocas simbólicas, culturais, entre o homem branco, né, o homem ocidental que vive nas cidades, e o índio, dentro desse contexto de contato que existia, né, na medida em que as cidades estão se ampliando cada vez mais. Né? Nós temos alguns exemplos, né? Em Santa Catarina, por exemplo, né, alguns pesquisadores, né, como a professora Langdon, né, Esther Langdon, que vem organizando grupos que buscam, de alguma forma, estudar esses fenômenos. Né? Um desses fenômenos estudados lá pela Universidade Federal de Santa Catarina é o advento de uma comunidade guarani, lá de Santa Catarina, né, que adotou, a partir do contato, né, com um dos integrantes do fogo sagrado, adotou a prática do uso de plantas de poder, como a ayahuasca, por exemplo, mas também o uso de técnicas, né, que vêm aí da cultura norte-americana, como a tenda do suor, a busca da visão. Né?
É tão interessante esse processo que a casa de rezo, né, a casa cerimonial guarani, a OPI, né, ela tradicionalmente utilizada para cerimônias tradicionais guaranis, né, quando é introduzida a tenda do suor, né, essa prática da tenda do suor, que nós temos contato em diversos grupos, né, que são onde as pessoas entram dentro da casa, que é uma espécie de iglu, com pedras, que são pedras quentes, que tem toda uma simbologia e uma metodologia muito específica que alguns mestres trabalham, né? Dentro da aldeia Guarani, eles vão fazer essa tenda do suor, mas como a tenda do suor tradicionalmente ela é feita de peles de animais, né, para garantir que aquela sauna sagrada ela fique cada vez mais aquecida, né? E em alguns casos a gente vai usar cobertores, plásticos, lonas, né? Obviamente tentando adaptar aí a situação, né? Que nem sempre tem tanta quantidade de pele de animais para fazer, né? O engraçado é que os guaranis eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a tenda do suor do mesmo material que é feita a casa sagrada, o aupi, que é de taipa, né? Aquela formação que você emparelha as madeiras e fecha com barro, né? Fica então aquele igluzinho feito de taipa, né? E o mais interessante é que eles vão então adotar um nome da tenda do suor, em vez de chamar temascal, ou tenda do suor, ou sauna sagrada, eles vão chamar ela de Opi Jerê, né? Que Opi é a casa de rezo e Jerê é redondo. Então é como se fosse uma casa de rezo redonda, né? Então isso é muito interessante e a doutora Esther Langdon, justamente com alguns outros pesquisadores que vão estudar esse fenômeno em Santa Catarina, eles vão chegar à conclusão de que, na verdade, isso é um neo-xamanismo dentro da própria cultura indígena, né? Então é muito interessante esse ponto de vista, entendendo então que o neo-xamanismo como, na verdade, uma variação do xamanismo tradicional que de alguma forma, né, como uma rede simbólica de contato, chega até a cidade, né? E aí acontece, e nós vamos perceber que em diversos espaços de xamanismo urbano, nós vamos ter a presença indígena, né? Então os índios vão estar presentes, vão estar ali participando de cerimônias, conduzindo cerimônias, mesmo no meio urbano eles vêm então das suas etnias, das tribos, diversas partes do Brasil, ou alguns que já vivem há muitos anos na cidade, né? Vão participar ali de cerimônias de grupos de xamanismo urbano, né? Bom, então nós teríamos a princípio duas, né, só aqui duas linhas diferentes de olhar para o fenômeno do xamanismo urbano, né? O xamanismo urbano como um resultado ali do movimento Nova Era, ou o xamanismo urbano como resultado do xamanismo tradicional que vai se ramificando e chegando até outros espaços, né, provocando um neo-xamanismo, ou seja, uma nova prática, né? Nós entendemos o xamanismo urbano como uma prática híbrida, né? Até porque, se nós olharmos hoje para os grupos de xamanismo urbano, o xamanismo urbano ele é uma prática que ela não é só vamos dizer assim, um híbrido de diversas práticas indígenas. Ele é também um resultado de interações com diversas outras religiões que estão presentes no meio urbano, né? Então você vai ter a presença da Umbanda, do Candomblé, do cristianismo, do hinduísmo, do budismo. Então são diversas influências que vão formar e vão dar corpo ao trabalho do xamã urbano. O interessante de nós observarmos o xamã urbano e, como a gente viu até agora há pouco, o xamã tradicional, é o fato de que, por exemplo, o xamã urbano ele pode olhar para todas as direções, colher informações e, de alguma forma, tornar aquelas informações orgânicas na sua prática, né? Nós, por exemplo, estamos hoje numa prática de xamanismo urbano, mas eu posso estar com um colar
que é dos Cariri Chocó, eu posso estar com um outro colar, que é dos Funiô, eu posso estar com uma faixa de proteção, que já são dos índios Guarani do Uruguai, eu posso estar com uma faixa, que é dos índios Runicuim, que é o espírito da jiboia, né? Então, só em mim, aqui nesse momento, nós já conseguimos encontrar diversas informações que vêm se agregar para a prática espiritual, ou seja, pode ser agregado. O xamã tradicional, ele já fica um pouco restrito, vamos dizer assim, à sua etnia. Então, o que ele estuda, o que ele busca, está mais restrito àquela etnia. O xamã urbano não. O xamã urbano ele pode, por exemplo, sair para todos os lugares. Vamos dizer que isso não vai acontecer, mas vai ser muito raro um pajé que seja chavante sair da sua aldeia e ir tratar um índio craô aqui em Minas Gerais. Né? O índio craô ele já tem o próprio pajé dele, o xamã, que já sabe exatamente como aquele grupo religioso entende, como aquele grupo cultural entende a prática de cura. Né? Então vai ser muito difícil para esse pajé ou esse curandeiro chavante entrar nessa comunidade e fazer um trabalho ali dentro, ou conduzir uma cerimônia com uma língua diferente, com uma prática diferente, com uma cosmologia diferente, uma forma de ver o mundo totalmente diferente. O xamã urbano não, ele é essa figura que catalisa diversas influências, inclusive de outras práticas religiosas. Né? Então, ele vai adotar diversos procedimentos que podem vir, às vezes, da própria cultura popular, das medicinas rústicas, medicinas populares, de usos de plantas. Né? O treinamento do xamã urbano ele se dá de forma muito plural, né? Ao passo que, poderíamos dizer assim, o xamã urbano ele tem uma amplitude, né, de comunicação com diversos grupos, ou seja, ele pode ampliar em muito, né, o conjunto da prática do xamanismo urbano, né, ele às vezes pode sofrer com uma certa dificuldade de aprofundar que um pajé tradicional vai conseguir fazer só naquela cultura. Então, ou seja, ele é especialista, um xamã Runicuim, né, Kaxinauá, ele é um pajé que aprofunda naquele tipo de entendimento, daquele tipo de ensinamento. Então ele é especialista naquilo. O xamã urbano ele vai ter contato com um pouco disso, um pouco daquilo, então, né? E chegando a esse ponto, pensamos então, o xamanismo urbano, ele é resultado dessas diversas influências, ele é resultado da nova era, ele é resultado dessa interação do xamanismo tradicional com as religiões que existem no meio urbano, com as práticas espirituais. Então ele é um hibridismo da nova era com a prática indígena, com as diversas religiões, com a cultura popular, né? Ou seja, é um caldo, né, muito bem balançado ali o xamanismo urbano. A minha defesa é que, na verdade, o xamanismo urbano, ele hoje, né, por mais que nós vamos pensar que o xamanismo urbano ele teve um início, que talvez, num primeiro momento, ele estava ali nesse bojo de ser algo que estava sendo oferecido como mais uma ferramenta ali no universo esotérico, né? Ou então como resultado desse conjunto de intersecções de espiritualidades que ocorrem no meio urbano. Mas a nossa tese é que o xamanismo urbano, hoje principalmente, ele é um fenômeno totalmente autônomo. Ele é uma prática independente. Né? Aí me pergunto, tudo bem, mas o que vem a ser isso? Né? O xamanismo urbano, quando ele começa a ganhar corpo no Brasil, no final da década de 70, começo da década de 80, né? Nós vamos ter aí o advento da Pagéia, né? Com a mestra, né, Carminha Levi, né, que muitos, né, consideram, né, e por muitos é dito a primeira escola de neo-xamanismo do Brasil, né, trazendo
o quê? Informações de práticas, de mestres que vinham já numa tentativa de construir um conhecimento novo, atual, na prática do xamanismo, né? Como o próprio Michael Heiner, com o qual a Carminha foi estudar. Quando ela volta para cá e traz essa metodologia do Heiner, o Heiner, que foi um grande pesquisador, que andou aqui em toda a floresta amazônica, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, viajou a diversos lugares do mundo, um grande pesquisador do xamanismo, né? Ele mesmo chega à conclusão de que temos que pensar o xamanismo através de algo mais essencial, né? Existe algo no xamanismo que atravessa as culturas, essas diversas culturas. Existe algo que está presente, que nós podemos olhar para os diversos xamanismos, aí entendendo o xamanismo como algo plural, né? Não só um xamanismo, mas os diversos xamanismos, e através desse olhar sobre os diversos xamanismos nós conseguimos, então, ganhar uma técnica daqui, uma prática dali, um canto que vem daqui, né? Uma forma de cura que vem de lá, né? Observando a pluralidade que existe das práticas xamânicas por todo o mundo, né? Nesse sentido, nós podemos dizer que o xamanismo urbano ele nasce justamente já com essa cara de que de ser algo aberto, de ser um espaço de diálogo, de espiritualidades, né? Então ele já busca já no seu cerne essa ideia mesmo de diálogo com os diversos pensamentos, diversas espiritualidades, né? De lá para cá, muitos mestres, né, mestres que já estão no caminho vermelho, no caminho sagrado já do xamanismo já há muitas décadas, eles vêm, né, se aprimorando. Muitos saíram do país, foram buscar esses conhecimentos fora, mas também aprofundaram-se dentro do Brasil, né, buscando contato com esses índios, com esses pajés, buscando contato com lideranças andinas, lideranças de índios norte-americanos, das diversas culturas norte-americanas. Então, esses mestres, no começo ali do xamanismo urbano, foram buscar, né, aprofundar essas diversas práticas, entender, cada um foi buscando seus mestres, e aí cada um foi ganhando um pouco uma cara, né, cada um foi buscando ali uma identidade onde se aproximou, às vezes pela oportunidade que surgiu de ir em tal lugar, então a partir dessa oportunidade foi o que abriu e ele abraçou, e então ele se tornou um conhecedor mais da cultura Lakota, outro da cultura Hopi, outro dos índios Karenni-Chocó, outro dos índios Runicuim, outro dos índios Chavantes, né, outros dos curandeiros andinos, das diversas etnias, dos grupos Quechua, Aymara que existem aí no mundo andino. Então, esses mestres, depois de um tempo, voltando aqui para a prática do xamanismo urbano, foram formando novas lideranças, né? Novos discípulos que iam seguindo essas pessoas, e muitos deles formando escolas, né? Então, muitas dessas escolas foram formando pessoas já há 20, 30 anos atrás, até os dias de hoje, né? Hoje nós já estamos aqui na terceira, quarta geração de grupos de xamanismo urbano, né? Então, é muito interessante um fenômeno que ocorre na natureza, né, que nós chamamos de heterotrofia, né, que, ou seja, nós seres humanos, né, e alguns outros seres, né, dependem se alimentar de outros seres para poder sobreviver, né? E eu observo isso no xamanismo urbano. O xamanismo urbano ele depende de outras práticas religiosas para dar alimento para ele, né? Agora, existem também seres na natureza que são os chamados seres autótrofos, né? Como as plantas, por exemplo. Elas mesmas geram seu próprio alimento através de um processo interno, que é o processo da fotossíntese, né? Em que elas captam essa energia e elas mesmas geram seu próprio alimento. O xamanismo urbano, hoje, né, poderíamos dizer, então o xamanismo urbano ele é mais heterótrofo, ou seja, ele é mais um conjunto de práticas, ou seja, de alimentos, né? Hoje uma liderança de um espaço de xamanismo urbano, ela se alimenta de diversas práticas, né, para gerar sua própria
para o seu próprio conhecimento, né? Mas também, hoje, se nós pensarmos nesse grupo de lideranças, né, de mestres que hoje temos no xamanismo urbano e dessas diversas escolas, né, nós já podemos, então, começar a dizer que o xamanismo urbano ele mesmo vem se autoalimentando, né? Hoje existe uma tradição própria do xamanismo urbano. O próprio xamanismo urbano ele já existe como uma prática de espiritualidade autônoma. Ou seja, ele não depende, né? Não que ele não beba nessas fontes, mas ele não depende da nova era, ou muito menos, ele não depende da cultura indígena do xamã tradicional para ele sobreviver. Porque hoje nós temos já diversos grupos formados, diversas lideranças que já estão na caminhada há já muitas décadas, que já têm um conhecimento próprio desse tipo de trabalho espiritual, que é pensar essa experiência, né? Sim, entendendo o xamanismo, então, como esse êxtase de contato com a espiritualidade, né? Que ele possa ser algo amplo no meio urbano, na vida urbana, no tipo de vida urbana que nós temos, com o ritmo que nós temos, né? Em que não podemos colocar as pessoas dentro de uma casa de rezo durante um ano, para que elas possam ter contato com os espíritos. Nós precisamos ter outras habilidades, às vezes até de promover esse processo de forma mais rápida, porque essa pessoa vive no meio urbano, trabalha, precisa cuidar da família, precisa levar o filho na escola, precisa dar conta de pagar suas contas, então ela precisa viver no meio urbano, né? E pelo fato de viver no meio urbano, nós não podemos excluir as pessoas da prática do xamanismo, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria tanto ir estudar, queria ir para a aldeia, né? Muitos que passam pelas formações, né, que nós damos, por exemplo, aqui na escola, muitos falam, nossa, eu queria tanto ir para uma aldeia, fazer uma imersão. Nós falamos, pô, isso é positivo, né? É muito bom ir fazer uma vivência numa aldeia, ir passar um tempo, conversar e conhecer um xamã tradicional da aldeia, né? Só que é um processo que demora um tempo, então a pessoa vai ter que tirar um tempo da vida dela, ou seja, às vezes a pessoa vai tirar umas férias, né? Vai ficar um mês lá separado para poder ir para lugar, até porque dependendo de onde você for, você vai demorar uma semana para chegar na aldeia, entre diversas formas de translado, desde o avião, carro, barco, né? São trechos de difícil acesso, principalmente dentro da floresta amazônica, né? Então, poderíamos dizer que o xamanismo urbano, ele tem sim uma forma de existir hoje já de autonomia, né? Mas ele não deixa de ser esse sujeito que bebe de diversas fontes para sobreviver, né? Então, diríamos que o xamanismo urbano ele é um misto dessas duas práticas, ou seja, ele é autótrofo, né, e heterótrofo simultaneamente, né? E é engraçado que existe uma lesma que vive na região do Canadá que ela se alimenta de algas para sobreviver. E ela, ao longo da evolução da espécie dessa lesminha, ela aprendeu a se alimentar das algas e manter, né, as partes responsáveis pela síntese da energia solar e mantém aquilo no corpo dela, das algas. Então ela se torna, né, ela aprende a se alimentar de fora, mas ela também aprende a produzir seu próprio alimento, seu próprio conhecimento, né? Esses são os chamados seres mixotrófos, né? Então, poderíamos dizer que o xamanismo urbano ele é mixotrofo. Ele sabe beber de diversas fontes, ele sabe se aproveitar das diversas metodologias, ele sabe procurar o que é melhor e mais adequado para o ritmo atual da cidade, e ao mesmo tempo ele é uma prática que hoje mantém suas próprias tradições, né? Então hoje nós temos uma tradição do xamanismo urbano, em que podemos falar de diversos mestres, né? Muitos deles que estão aqui presentes no Xamã Connect, né? O Xamã Connect como um lugar que dá um panorama muito rico para nós conhecermos essas diversas lideranças de ontem e de hoje. E
dando espaço para que nós possamos ter esse tipo de conhecimento, né? Então, você que está aí assistindo o Xamã Connect, né, não perca, veja todas as palestras, porque é a forma hoje de você estar tomando um conhecimento profundo mesmo com o xamanismo urbano, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que tanto o xamanismo tradicional quanto o xamanismo urbano são práticas independentes, mas que, ao mesmo tempo, são importantes estar em constante diálogo, né? Por isso, nós sempre buscamos aqui na escola garantir esse tipo de discussão, de formação, que entenda-se que o xamanismo urbano hoje ele é algo independente, ou seja, não devemos, né, a ninguém, né? Nós temos a nossa tradição, nós temos lideranças, mestres já antigos da nossa tradição, né? E estamos formando novas lideranças também, e podemos afirmar com certeza que é necessário, a partir de hoje, começar a se pensar mais profundamente sobre o xamanismo urbano, né? Inclusive sobre as suas próprias perspectivas, né? Nós, enquanto um movimento atual, autônomo, né, começar a realmente a se organizar, né? Foi feito algumas ações nessa direção, né? Foi feito um congresso, foi fundada a Associação Brasileira de Xamanismo, inclusive o Léo Artesi assumiu como presidente dessa instituição, né? Mas ela também anda meio, né, precisa ser assim, estimulada, né? Estimular outras lideranças de estarem vindo junto, organizando seminários, encontros, né? Então essas lideranças, elas têm aquele trabalho delas que é um trabalho mais espiritualista, tradicional, mas também precisamos começar a estimulá-los a vir a público, conversar, reunir com outras lideranças mais jovens, discutir para que nós possamos ter um espaço de troca mais rico e pensar perspectivas, né? Daqui para frente, né? Como que funciona a nossa escola aqui, as outras escolas, como que nós podemos dialogar, como que nós podemos dar uma boa formação para essas novas lideranças que vão, daqui a 20, 30 anos, estar aqui representando o xamanismo urbano, né? A minha fala, então, foi um pouco nesse sentido, de tentar trazer aí, instigar, na verdade, um debate, né? Então eu quis, na verdade, promover um debate, uma discussão, né? Que nós possamos dar continuidade a essas discussões, né? E gostaria de terminar aqui a minha fala, né? Honrando todos os mestres que vieram antes de mim, honrando aqui o Samuel por esse trabalho importante que ele vem desenvolvendo, e pedir a todos aqui que procurem estudar, se aprofundar e não perder a oportunidade aí de estar tomando contato com o xamanismo urbano, com o xamanismo tradicional e todas as outras espiritualidades que hoje realmente é muito necessário no mundo atual a gente começar a repensar, nós pensarmos outras práticas aí de vida. Arro, gratidão.
Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.